na ERP. Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá você que acompanha a transmissão da Rádio na ERP. Eu sou Gabriel Santana e é um prazer ter sua companhia nessa noite. Hoje você acompanha mais um episódio do projeto Memórias da Comunicação, que é ministrado e coordenado pelo professor e coordenador geral do José Santiago e na parte técnica André Violante. Os episódios estão disponíveis no canal do YouTube Memórias da Comunicação e Rádio na ERP. O episódio de hoje será apresentado pelos alunos de jornalismo Eduardo Vergani, Leonardo Oliveira e por mim. Juntos, vamos entrevistar o ex-radialista Antônio Rodrigues Galo, que teve uma trajetória marcada por várias emissoras como Rádio Colorado, Rádio Clube de Curitiba, Rádio Brasiliense, Rádio Tropical, CMN, Independente FM, Rádio Cultura, Rádio Renascença, Rádio Anchieta em São José do Rio Preto, Diário de Notícias e Jornal de Hoje. Além disso, atualmente aposentado, presta assessoria na área de documentação de atletas das categorias de base do Atlético Monte Azul e do Esporte Clube Meia-Noite, SAF de Patrocínio Paulista. Trabalhou como supervisor de futebol no time profissional do Monte Azul, de 2010 até janeiro de 2024. Também teve atuações nos seguintes clubes: Botafogo, Ituano, Comercial, Sertãozinho e Olé Brasil, exercendo diversas funções, como supervisor de futebol, assessor de imprensa e, em alguns momentos, gerente de futebol. Hoje, ele vai nos contar sua história como comunicador social e sua história pelos clubes onde passou. Rodrigues Galo, muito obrigado pela participação no Memória da Comunicação. É muito importante para nós e para a nova geração de jornalistas resgatar histórias da rádio. E Galo, começando aqui com as perguntas, você sempre teve vontade de trabalhar na área da comunicação? Rodrigues Galo, muito obrigado pela participação no Memória da Comunicação. É muito importante para nós e para a nova geração de jornalistas resgatar histórias da rádio. E começando com as perguntas, você sempre teve vontade de trabalhar na área da comunicação? Desde criança. Primeiro, eu que agradeço o convite, tá? É um motivo de orgulho para mim fazer parte da memória do Museu da Pessoa e participar aí desse trabalho de vocês. E realmente, desde criança, sempre tive uma ligação assim com rádio, né? Porque a gente não tinha televisão, então o rádio era o veículo que trazia a diversão, a alegria pra gente. E eu, quando criança, ouvia a rádio junto com meu pai ouvia os jogos que eram transmitidos pela Clube, pela 79, na época as emissoras que trabalhavam com futebol na época, e aquilo foi despertando em mim uma vontade de participar, de ser um locutor, de ser um radialista, né? E foram passando os anos, algumas oportunidades apareceram em serviço de alto-falante, até que surgiu a grande oportunidade de trabalhar numa emissora de rádio, que foi a Rádio Colorado. E Galo, falando sobre a Rádio Colorado, que foi a sua primeira, eu queria saber quando e como que foi a chance de ter esse contato. Foi por volta de 1978. Eu já tinha buscado uma oportunidade nessa emissora, me foi negado, me informaram que não estavam fazendo teste com ninguém. Só que, por uma coincidência do destino, alguém do departamento comercial da emissora foi vender publicidade na empresa que eu trabalhava. O dono da empresa sabia que eu gostava de microfone, porque eu conferia as notas dos clientes, lendo em voz alta o nome, endereço, na época era o CGC, né? Hoje é a CNPJ, né? Então ele fez
praticamente uma barganha com o vendedor da publicidade. Olha, eu compro a tua publicidade, mas você me dá a oportunidade para um funcionário meu aqui. E foi assim que surgiu a chance de ir para a Rádio Colorado. Eu fui, conversei, na época era Nelson Antônio, o diretor de esportes da rádio. Ele disse que não estava precisando, mas que me colocaria na fila assim que tivesse uma oportunidade, me chamaria. E por coincidência, na visita que eu estava fazendo a ele para essa conversa, havia um amigo de infância, um amigo de escola, que chegou e que trabalhava na rádio, que era conhecido na época como Roberto Pires, que depois, quando foi contratado pelo Sistema Clube, passou a ser o Roberto Ribeiro, chegou a chefe de jornalismo do Sistema Clube de Comunicação. E ele, então, me colocou à noite para fazer técnica de som. E foi assim que eu comecei na Rádio Colorado. Depois eu passei a locução, depois eu passei a reportagem esportiva e fiquei por lá por 2 anos. Você disse que surgiu, né, a oportunidade. É assim que você chegou na Rádio Colorado, né? Onde ficava a Rádio Colorado e como é que era a primeira rádio que você trabalhou? Era uma rádio, ela era de Jardinópolis com estúdio em Ribeirão Preto. Então ela fazia o link de Ribeirão Preto até o transmissor de AM em Jardinópolis através de um transmissor de FM. Ninguém conhecia FM na época, era a única emissora que você sintonizava para os poucos que tinham aquelas rádios vitrola antiga com FM, conseguiam sintonizar em Ribeirão Preto a Rádio Colorado em FM. Depois é que surgiu a Clube, né, com o seu FM famoso, né? Então, na verdade, era um estúdio simples, não tinha nada assim de equipamento que vocês conhecem hoje, né? Era 2 tocadiscos, uma mesa de som, um microfone no estúdio, e isso era jogado, que a gente chamava de linkar, né? Jogava pelo transmissor de FM lá para Jardinópolis, que num receptor de FM linkava então com o transmissor de AM para que o som retornasse aqui para Ribeirão Preto. Então não tinha nada assim tecnológico em relação a outras emissoras da época. Era uma emissora que estava realmente no final dos seus dias. Quando eu cheguei na Colorado, ela já estava no final dos seus dias, lutando para se manter, mas sem a mínima condição, assim, em termos de aparatos técnicos, para concorrer com as demais que estavam no ar em Ribeirão. Você falou um pouco das suas funções, né? Eu queria saber mais um pouco sobre o que você fazia lá no seu dia a dia, né? Quais funções você se desempenhava lá. Na Colorado, você diz? Isso. Bom, eu fazia um programa musical à tarde, no período da tarde, das 3 até às 5h45 da tarde, até 17h45. Depois, à noite, eu voltava, depois do Projeto Minerva, né? Vocês não devem nem saber o que é isso, mas você tinha a Voz do Brasil, e das 7 até as 8, e das 8 às 8h30 da noite tinha o Projeto Minerva, que era um tipo de uma escola via rádio, né? Que era um programa do governo também, do governo militar. Às 8h30 eu voltava com outro programa, um outro tipo de programação, a programação noturna, e ia até a meia-noite quando eu fechava a rádio. Ô Galo, deixa eu te perguntar, eu queria saber como é que foi a adaptação da sua vida a partir do momento que você entrou na rádio, começou a trabalhar com isso. Bom, eu era jovem, né? Então eu não tinha ainda uma vida profissional definida, né? Eu tinha sonhos, eu queria fazer teatro, eu queria trabalhar em rádio, eu queria fazer cinema, e eu corria atrás de tudo isso aí. Eu cheguei até a ganhar um concurso em Ribeirão, que foi feito pelo ator Jaime Barcelos, da Globo. Ganhei a bolsa de estudo para ir para a Escola Artistas Unidos, né, lá da Globo na época. Acabei não indo porque o rádio me puxou, né? E então eu fazia esses programas e vivia com o dinheirinho que a rádio me pagava, né?
E sempre tentando me aprimorar, sempre sonhando, correndo atrás desses outros sonhos também. E de repente você começa a ser ouvido, observado por colegas de emissoras mais conceituadas, né? E na primeira oportunidade que a Rádio Cultura teve, que precisou de um profissional para trabalhar na época, para apresentar o programa do Roberto Carlos, que o Roberto Carlos é a Rede Coligadas, Rede Piratininga, não me lembro bem. Eles gravavam o programa com o Roberto Carlos, com respostas do Roberto, e o locutor local fazia a pergunta. Então eu fui para a Cultura para fazer esse programa, que chamava Um Rei em Sua Casa, e também para fazer plantão esportivo na jornada esportiva de quarta-feira e de domingo. Galo, você citou que foi pra Cultura também. Nessa época aí de Colorado, Cultura, quais são profissionais você se lembra de ter trabalhado que marcaram assim no seu caminho assim na rádio? Profissionais que trabalharam com você? Tá, na Colorado, como eu disse, o Roberto Ribeiro, né? Que depois se tornou o grande editor de jornalismo da TV Clube, né? Na Cultura, René Andrade, que foi um repórter de renome aqui em Ribeirão Preto também. Dionísio Pivato, que depois foi para Curitiba e depois foi para a Rede Brasil de Campinas. Romeu César, que foi para Curitiba, me levou inclusive para Curitiba, depois foi para a Globo e ficou na Globo por mais de 20 anos, né, que era repórter, Romeu César. Quem tinha mais na época, Nelson Antônio, que já era um profissional partindo para o final de carreira, mas que teve seus dias de glória na Rádio Gazeta de São Paulo, na própria Rádio Brasiliense em Ribeirão Preto, que também saiu na mesma época que eu da Colorado e foi para a Cultura para montar a equipe de esportes na Cultura, né? O Wilson Roveri, que também teve uma participação por ali, com o Padre Mineiro, que era da parte do sertanejo, enfim, que eu me lembro assim dos nomes dessa época nessas duas emissoras são esses aí. E Galo, eu queria saber também se você tinha alguém como referência, né, na área da comunicação ou na área de radialista, e se você teve a oportunidade de conhecer eles e por que eles são sua referência. O rádio AM em Ribeirão, ele sempre foi forte porque a gente, pela localização geográfica de Ribeirão Preto, a gente não consegue sintonizar emissora de fora, né? Aqui é um buraco e a transmissão AM, ela vem refletindo, né? Então é muito difícil, a não ser que seja à noite, num rádio muito bom, né? Num sintonizador muito bom. Naquela época era assim, porque as emissoras também tinham a potência mais baixa do que a potência que existe hoje, o tipo de transmissão era diferente também, né? Então, todo o espelhamento que eu tinha era em profissionais daqui de Ribeirão Preto. Então, na área da comunicação com a dona de casa, era a Coraúce Neto, né? Na área da narração esportiva, era o próprio Nelson Antônio, né? E Elton Pimenta. Na área da reportagem, na época os famosos eram Márcio Moraes e Luiz Eduardo. Então, era olhando da forma como esses aí trabalhavam que eu tentava fazer o meu trabalho também. Certo. E Galo, no seu dia a dia na rádio, eu queria saber como era feito o alcance e a apuração das notícias transmitidas. Bom, na Colorado não tinha jornalismo, né? O único jornalismo que ela fazia era em eventos especiais, tipo quando vinha o governador do estado visitar a cidade, quando vinha o presidente da República. Então ela partia para transmissão ao vivo junto com as demais emissoras, né? Já na Cultura, sim. Na Cultura eu cheguei a ser editor do noticiário que era apresentado às 10 horas da noite, que chamava Cultura Acontecendo. Então,
qual era o detalhe? A gente trabalhava press-release da Prefeitura Municipal, pegava esse release e corria atrás de entrevistar quem estava sendo citado no release das notícias aí da cidade. E as notícias do Brasil, da política brasileira, né? Eu ficava ouvindo a Voz do Brasil e chupava ali as entrevistas de deputados, senadores e tal, para poder fazer esse programa à noite, né? Enquanto que o Magrini, Antônio Magrini, que o Ju Santiago, professor, antes da gente entrar no ar, estava comentando, né? Brincando com a gente a respeito do tamanho dos gravadores da época, o Magrini fazia, com o Dirceu Coelho na parte da manhã, fazia o noticiário local mais pesado, mais de crítica, mais contundente, e que era na base também de ir até o local do problema, levantar o problema e voltar para a rádio e, como a gente diria, meter o cacete, né, naquela questão lá que ele não concordava que estava acontecendo, né? Você falou aí, né, que quando você entrou na Colorado, a Colorado tava meio que brigando para se manter acontecendo, né? Depois você até saiu pra cultura. Nesse momento, assim, com os equipamentos da época, tinha alguma dificuldade que talvez os equipamentos, talvez da Colorado, que você falou que tava lutando para manter-se viva e tal, comparado à cultura, alguma diferença que os equipamentos geravam, causavam dificuldades no seu trabalho? Bom, na Colorado eu posso dizer que não tinha nem equipamento, né? Era uma mesa de som, 2 toca-discos, né? E só, mais nada. A publicidade era feita com fita cassete, enquanto as outras já tinham a cartucheira. Na Colorado ainda era fita cassete ou o disco de acetato. Já ouviu falar nisso? Disco de acetato? Era um disco de alumínio. Pior que não. Vou ficar te devendo essa, hein? Era um disco de alumínio, né? Que você colava o acetato com a gravação. Então a gravação era feita, por exemplo, no estúdio Dexon, aqui em Ribeirão Preto, que era o mais famoso que tinha. Aí a Dexon entregava para você o acetato, que era uma película, né? Uma película plástica com a ranhura onde a agulha iria pegar. Aí você colava esse acetato no disco de alumínio e colocava para tocar 15 segundos, 30 segundos, era o máximo que esse disquinho tocava, né? E era uma chiadeira danada, rapaz, porque aquilo é de alumínio por baixo, né? Então era ótica São Jorge. E a coisa ia assim. Então essa era a Rádio Colorado no final dos seus dias. Já na cultura já tinha a cartucheira, que era a fita de rolo, que o operador gravava a publicidade no gravador Akai, recortava essa fita, montava num cartucho, né, e colocava na cartucheira. Ela tinha um filamento no final da propaganda que desligava a cartucheira. Então a propaganda, quando chegava no final, ela desligava aquela cartucheira. Ele já tinha uma segunda armada para a sequência. Então era uma sequência de 5, 6 cartucheiras, cada uma com uma publicidade para fazer o intervalo. Ô Galo, puxando agora um gancho sobre o jornalismo esportivo, a gente vai mostrar uma foto sua no Morumbi em 1980. E eu queria saber, quando você começou a ir mais para essa parte de esporte, e se você lembra, o que você foi cobrir no Morumbi esse dia? Qual foi o jogo, qual campeonato? 1980, e a moda na época era camisa aberta, né? Coisa mais feia. Né? Mas na época era moda você usar a camisa abotoando a partir do peito para baixo, né? Então, desculpa aí quem achar graça, né? Pode achar graça, mas era moda na época, né? Pelo microfone que eu estou vendo ali, essa foto aí foi em transmissão da Rádio Renascença, né? Pela maleta atravessada no corpo ali, uma maleta grande, transmissão da Rádio Renascença na época, 1980, jogo de Botafogo ou de Comercial. Eu acredito que seja mais jogo do Botafogo, porque se fosse jogo do Comercial, quem estaria na foto seria o René Andrade, porque eu cobria somente o Botafogo e o René Andrade cobria somente o Comercial. Então deve ter sido jogo de
São Paulo e Botafogo, isso aí. Certo. E agora voltando um pouco sobre as rádios, né? Eu queria perguntar qual foi o programa maior destaque que você trabalhou. Programa de maior destaque, programa esportivo mesmo, né? E eu tive um programa meu de destaque na FM Independência, anos depois, mas que era somente aos sábados à tarde, porque todas as emissoras FM era pauleira na época e eu entrei fazendo flashback, né? Inclusive, quando eu estava na Clube, a Clube comprou a Cultura 2 FM, e o pessoal estava na discoteca lá, trocando ideia de que programação faria. E eu disse para o Paulo Pisani, se eu sou dono de rádio, eu faço uma emissora só com flashback. Ele botou a mão na minha testa e falou, vai para casa que você está com febre. E um tempinho depois surgiu a Cidade FM, e hoje a Melody FM, e que ficou aí uns bons anos aí só tocando flashback, né? Então eu tinha o meu programa de flashback na Independência FM. Eu digo que foi de maior destaque porque a Independência ela tinha traço no Ibope, né? E o único programa que deu pontuação no Ibope foi o meu de sábado à tarde, por isso eu fiquei lá mais ou menos uns 4, 5 anos fazendo esse tipo de programação somente no final de semana. Ô Galo, durante a sua vida na rádio, eu queria saber se teve algum momento que foi impactante, de grande importância, que te marcou. Eu tive momentos assim de impactante que me marcaram. Visita de presidente da República, consegui entrevistar presidente da República. Na época era muito complicado, porque era o governo militar, né? Para você chegar perto era meio complicado. Mas numa visita do João Batista Figueiredo, o general, aqui em Ribeirão, depois ele foi para a usina Santa Elisa, e eu consegui um telefone no salão da Santa Elisa, onde ele teria que passar. E quando ele estava próximo ali, eu liguei para a rádio, os caras me botaram no ar, e eu simplesmente falei para ele, João, por gentileza, e ele veio. Eu fiz a entrevista com ele, foi o único que falou com ele aquele dia na usina Santa Elisa. Então foi um momento impactante, marcante para mim. Galo, você falou que cobria o Botafogo, né? Você até, quando a gente mostrou a imagem, falou que foi Botafogo em São Paulo, lá no Morumbi. Nessa parte, assim, do jornalismo esportivo, comparado a hoje, era muito diferente o jornalismo esportivo? Bem diferente pelo tipo de rádio que era feito no jornalismo esportivo em Ribeirão Preto. Na época, os programas diários eram feitos para os comentaristas. Você tinha que levantar a bola para os comentaristas. Você tinha que ter um assunto polêmico para que eles conseguissem ficar durante 1 hora discutindo entre eles e segurando a atenção do ouvinte, né? Então, por essa questão de ter que levantar assunto polêmico, eu arrumei muita confusão, né? Algumas vezes fui proibido de entrar no estádio, outras vezes fui cercado por torcedores, em outras vezes fui cercado dentro do vestiário no final do jogo por diretores. Então, são coisas que a gente passava na época, né? A gente usava fio, né? Porque não tinha o microfone sem fio ainda. Então os caras iam lá na caixa de linha e desligavam o cabo da gente, ou cortavam o cabo, e a gente estava falando ali, de repente não sabia se estava no ar, se não estava, né? Situações assim que acompanhavam na época a vida do repórter, aqui em Ribeirão Preto pelo menos, né? Era dessa forma que era feito o rádio esportivo na época. Certo, então, Galo. Agora falando do jornalismo em geral, o que você acha que mudou, né? O que mais mudou, uma grande diferença de antes para a comparação com o de hoje? Na época a gente tinha que ir até onde estava a notícia. Se você não saísse, não batesse perna, não pegasse o seu carrinho, sua moto e fosse atrás, você não tinha notícia, não tinha matéria. Hoje em dia, quando eu falo hoje em dia, eu falo de uma coisa assim, de uns 10 anos para cá, o trabalho é feito na redação, né?
O pessoal chega na redação, pega o telefone, liga e faz a matéria por telefone, grava por telefone. E na minha época não era assim não, primeiro você tinha que convencer a quem você queria entrevistar a te dar entrevista, dentro do assunto que você estava expondo para ele. Então muitos não aceitavam muito da entrevista porque o assunto era polêmico, às vezes, muito polêmico, iria render opiniões contrárias à opinião do entrevistado. Então, na minha época, 6h30 da manhã, porta da Única, tomar cafezinho na Única e ficar vendo o movimento ali dos empresários, que na época o centro da cidade era ativo, né? O comércio de Ribeirão era o centro da cidade, pulsava, não tínhamos ainda a chegada do Ribeirão Shopping, estava chegando devagar o Ribeirão Shopping. Então, 6h30 da manhã, esquina da Única, tomando cafezinho na Única e ouvindo as conversas daqueles diretores do Botafogo, diretores do Comercial, conselheiros dos dois clubes, ouvindo o que eles estavam discutindo para, né, dentro do que eles estavam falando, que você ficava ali prestando atenção, você chegar e fazer uma boa entrevista para ter um assunto polêmico na hora do almoço no seu programa. Hoje já é tudo mais fácil, né? Como nós estamos agora aqui. Eu estou aqui na minha oficina, com o celular na minha frente, sendo entrevistado, com uma qualidade sonora, com uma qualidade de imagem, e são coisas que naquela época não existiam e a gente tinha que ir realmente buscar a notícia e trazer a notícia gravada. Ô Galo, puxando isso de ter que ir até o local para buscar, a gente tem uma imagem aqui do Diário de Notícias de 1982, que está tendo uma cobertura sobre o movimento da venda de ingressos entre Brasil e Chile, aqui no estádio Santa Cruz. Eu queria saber se foi somente uma cobertura pela parte de fora ou se teve algum contato dentro do estádio, contato com os jogadores. Essa foto aí, é que eu estava nesse momento aí, fazendo a cobertura tanto para o Diário de Notícias, né, como para a rádio, na época que eu acho que se eu estava no Diário de Notícias, eu estava na Renascença, né, porque era do mesmo grupo da UNAERP, né. Então eu fazia a página de esportes do Diário de Notícias e fazia, era repórter também da equipe de esportes da Rádio Renascença, né. E esse aí é um flagrante da venda de ingressos, que eu estava ali pesquisando como é que estava o movimento de venda de ingressos para poder escrever minha matéria no jornal à noite a respeito do público, da expectativa de público que teríamos, né? Se teríamos a casa cheia, se todos os ingressos seriam vendidos, se haveria lotação total, a expectativa de quem estava comprando ingresso ali, para fazer uma matéria específica a respeito do jogo da seleção brasileira. Então, na realidade, nessa foto aí, os dados que eu estava buscando eram para a matéria do jornal, não da rádio. Porque da rádio a cobertura já era mais direto com jogadores, direto com treinadores, né? E falando alguma coisa a respeito do movimento da cidade. Mas os aspectos que envolveriam o evento, né? Como, por exemplo, capacidade do estádio, questão eu fiz uma loucura na época, eu nem tenho esse jornal aí, mas eu fiz uma loucura. Eu fiz até cálculo de peso dos carros, exercendo pressão em cima do lado de fora do estádio, quantos quilos de milho de pipoca ia precisar, quantos quilos de amendoim. Eu fiz uma coisa muito maluca porque eu tinha conseguido vender para o Botafogo a edição especial do jornal, para o Botafogo distribuir dentro do estádio. Então eu tinha que fazer um jornal de 20 páginas, encher de coisa ali diferente para que pudesse ser distribuído dentro do estádio, né? Porque era interesse do Botafogo em divulgar o evento para ter outros eventos iguais no estádio Santa Cruz. O presidente Benedito Ciência, na época, do Botafogo,
Ele tinha uma visão assim, bem à frente, bem de futuro. Isso que nós vemos hoje no estádio Santa Cruz de Arena Nicknet e tal, já era projeto dele na época utilizar aquela arquibancada superior para fazer esse tipo de, de, de construção que existe lá hoje, né? E ele tinha um assessor de imprensa muito bom também, que era muito visionário, que depois acabou sendo gerenciando a Diário FM, é o cara que transformou a Conquista em sertaneja, que é o René Abad. Não gosta muito de mim, não tem muita amizade comigo, mas eu respeito todo o trabalho que ele fez no rádio de Ribeirão Preto. E ele hoje é um empresário da área de postos de combustíveis aí, se afastou do rádio, né? Mas fez um bom trabalho, deixou um legado bem bacana aí. E nessa próxima foto a gente pode ver que é uma entrevista sendo feita dentro de campo. Eu queria saber, diante dela, como eram feitas as transmissões por essas reportagens externas. Então, aí já é Rádio Clube, você pode ver que eu sou o único sortudo ali que só está com o microfoninho, né? E não tem o fio amarrado em mim. Os demais todos estão com o fio amarrado na cintura, né? Esse era foi um jogo Botafogo e Ferroviária, de Araraquara. O técnico que está sendo entrevistado é o Died Lameiro, técnico da Ferroviária. E nessa época o repórter tinha liberdade, durante o jogo, de sair do seu lugar e ir até o treinador, perguntar para ele o que ele estava achando do jogo, como é que ele estava achando da arbitragem, se o time dele estava indo bem, na opinião dele, se ele estava verificando alguma dificuldade para o time fazer dentro de campo aquilo que ele tinha solicitado, né? Então era permitido nessa época aí o repórter fazer entrevista durante o jogo, coisa rapidinha, por isso que nós estamos aí em 4, né? No mesmo lance, porque quando um ia, os outros corriam junto, né, para não perder a oportunidade, entendeu? Então esse foi um jogo no estádio Santa Cruz, Botafogo e Ferroviária, entrevista de meio de jogo, durante o jogo, com o técnico da Ferroviária. Você citou, né, alguns profissionais durante a entrevista, né? Trabalharam com esportes, tal, até o Abate, que você falou que não gosta muito de você. Você poderia me citar outros nomes, né, outras vozes que trabalharam na rádio, em quais trabalhou, quando trabalhou, que você talvez tenha trabalhado junto, ou tal, que nem aqueles outros do seu lado nas transmissões, em entrevistas dentro do estádio e tal? Tá, esses que estão na foto aí, o que está de costas, ele trabalhou na Clube, eu não lembro o nome dele. Depois ele foi para uma das emissoras do Grupo Globo em São Paulo, ficou muitos anos lá. Os demais são da imprensa de Araraquara, né? Então, são 2 da imprensa de Araraquara, eu, representando a Rádio Sistema Clube aqui de Ribeirão, e o rapaz que está de costas, que eu não recordo o nome dele agora aqui. Ele tinha um apelido que era Mentirinha, porque ele tinha a perna um pouco curta, né? Mas não lembro o nome dele agora. Mas ele ficou muitos anos numa das emissoras do Grupo Globo lá em São Paulo. E atualmente acho que ele está em Matão, se não me falha a memória. O último contato que eu tive com ele, ele estava dirigindo uma agência de publicidade lá em Matão. Então vamos lá, a gente falou de nomes de Colorado e Cultura. Aí, na Brasiliense, trabalhei com Antônio Magrini, trabalhei com Elton Pimenta, trabalhei com Antônio de Barros, saudoso Magrini, trabalhei com Ricardo Tadelli, falecido recentemente, trabalhei com Jorginho Chamberlain, que foi o primeiro âncora da IPTV, né? No jornalismo da IPTV, o primeiro âncora foi o Jorginho Chamberlain. Esses da Brasiliense, Luiz Eduardo, né? O Dudu Sabe Tudo, que era o repórter também. Esses na Brasiliense. Depois da Brasiliense, eu vou para Clube. Na Clube encontro Alves de Oliveira,
Edson Cury, que ainda está na ativa aí, fazendo web rádio, né? O próprio Roberto Ribeiro, falecido recentemente, o Wilson Roveri, Pedro Giacomini, os dois grandes nomes da narração em Ribeirão que disputavam. Dia de Come Fogo era uma disputa violenta de audiência, eram Pedro Giacomini narrando pela 79 e Elton Pimenta narrando pela Clube. Encontrei com o Pedro Giacomini já quando fui para a Clube, né? E tinha mais, Sebastião Xavier, já encontro na Clube o professor, né, Gil Santiago, na minha primeira passagem pela Clube. O Gil tem uma passagem com ele que eu roubei o carbono dele e ficou bravo comigo na época lá. Eu não sabia, né? Eu cheguei na redação, precisava de carbono porque você tinha que bater o noticiário em 2 vias, né? Eu abri as gavetas, não achei nada. Abri uma última gaveta lá no café, achei uns carbonos lá, peguei para mim, tá? O Gil chegou para fazer o noticiário dele, não achou o carbono, aí veio e perguntou para mim, você pegou carbono lá no fundo? Eu falei, não peguei não, isso aqui estava aqui. Gente muito boa. Ô, Então, Galo, esses foram os nomes aí na Clube, aí depois você começa a girar, né? Então você começa a reencontrar todo esse pessoal aí em cada giro que você dava, saindo de uma emissora para outra. Né? e Galo, eu queria saber, né, dentro dessa sua história na rádio, teve algum momento que você percebeu que deu uma virada de chave na sua carreira? Não, a virada de chave foi quando eu narrei o primeiro jogo. Eu era repórter e, de repente, mandaram narrar um jogo. Corinthians e Comercial. Porque o narrador não foi, o outro acho que estava doente, alguma coisa assim e tal. Eu narrei, achei que narrei bem e comecei a querer ser narrador. Só que aí, o nome que eu já tinha como repórter, em termos de credibilidade, ao dar a notícia. Então, como repórter, a minha notícia era respeitada pelo ouvinte. Da forma como eu dava a minha notícia, o ouvinte respeitava. E quando eu quis partir para a narração, o ouvinte respeitava Elton Pimenta, respeitava César Bruno, que vinha numa crescente violenta, né? Respeitava D'Alessio Carvalho. E o Galo era assim, ouvia o Galo quando nenhum desses estava trabalhando, né? Então eu achei que seria uma virada de chave, mas não. Mas a virada de chave mesmo foi quando eu deixei o rádio. E, por acaso, eu recebi uma proposta para ser assessor de imprensa do presidente do Botafogo. Achei que seria um trabalho que eu poderia conciliar entre rádio e o clube. Só que daí, acho que 4 ou 5 meses, o clube sofreu uma desclassificação e toda a diretoria saiu e eu fiquei sozinho no clube e comecei a atender as demandas do clube. Até que o presidente montou uma nova diretoria e me anunciou como novo supervisor do clube. Essa foi a virada de chave, porque aí eu deixei a comunicação do rádio e fui trabalhar no futebol, um setor que eu já conhecia, que eu já estava dentro, por ser repórter esportivo, né? Mas a virada de chave na minha vida profissional foi o convite para ser supervisor do Botafogo em 1995. Aí eu deixo o rádio definitivamente e passo a fazer minha vida dentro do futebol profissional. Você citou, já até falou, né, que você foi para a área mais de assessoria de imprensa no Botafogo, mas voltando talvez um pouco pro rádio, você poderia falar pra gente qual, na sua visão, né, a importância do rádio em Ribeirão Preto, que tinha, que tem até hoje, talvez? Qual é a importância na sua visão da rádio? Bom, na minha época, o rádio era bastante ouvido, né? Tinha muita audiência. Então nós tínhamos programas muito populares, tipo Balanga Beiço, com o Tiririca e o Coraúce. O maior pavor de quem se envolvia com a polícia
Era sair no Bola na Cabeça no outro dia. Por quê? Porque eles faziam um programa de sátira. Além de darem a notícia policial, de acordo com o boletim de ocorrência, eles imitavam as pessoas, né? Eles faziam um teatrinho, uma novelinha, de forma bem satírica mesmo, né? A respeito daquela situação, daquele boletim de ocorrência. Então a audiência era muito grande do rádio em Ribeirão. Coraúcio Neto comandava a tarde em Ribeirão Preto pela PR7, né? com um programa o programa que ele fazia, né? Que acho que era Super Picape de Ouro, alguma coisa assim, né? José Carlos Scaparelli tinha um programa de auditório aos domingos que a cidade parava para ouvir, né? Era o único programa de auditório, isso quando eu comecei no rádio. Anterior a mim, ao meu início no rádio, Silveira Lima tinha feito programa de auditório, Vicente Seixas tinha feito programa de auditório, mas quando eu iniciei no rádio, a partir de 1978, o grande nome de auditório em Ribeirão Preto era o José Carlos Scaparelli, né? Pai dos nossos amigos aí, o Carlinhos Scaparelli, e o irmão, que também estão na comunicação até hoje, né? Então a importância do rádio AM em Ribeirão Preto, em termos de povão, muito grande, porque os programas de rádio que existiam na época ainda existem hoje, mas não têm a mesma penetração, porque as pessoas mais jovens foram conhecendo outros meios de comunicação, né? Mas os mais antigos, as pessoas mais antigas, era o companheiro da pessoa era o rádio. A partir das 5 da manhã, com os programas sertanejos, depois o programa que era a Rota da Cidade, né? Do pessoal com notícias da polícia e também da política, né? E depois vinha o futebol e depois à tarde era dona de casa de novo, que era a dona do rádio nos programas de música, né? Até fechar a emissora à noite. Então, tanto é assim que existem publicações de livros falando sobre o populismo radiofônico de Ribeirão, porque grande maioria dos políticos daquele Ribeirão Preto vieram do rádio, né? Vieram desse tipo de programa. Conseguiram os seus votos populares através desse tipo de programação, né? Então aí você chega à conclusão que o rádio sempre teve importância muito forte para a população de Ribeirão Preto. Hoje, para os jovens, o streaming, né, domina, né? Como nós estamos fazendo agora, praticamente no streaming, né? Sim. Então, para o jovem é uma outra realidade. E eu ia falar assim, para o jovem é FM, mas acho que FM nem eu estou ouvindo mais, então acho que eu acho que também já está meio parado no tempo aí, né? Agora, porque hoje por exemplo, quando eu digo que eu não ouço mais, é o seguinte, eu gostava de ouvir uma narração de futebol, eu gostava de ouvir no rádio, porque eu ficava imaginando aquela emoção que o locutor estava passando para mim. Então ele falava que a bola passou raspando a trave, que o goleiro voou, que o zagueiro deu um carrinho e jogou o outro lá na pista. Eu ficava imaginando tudo aquilo. Agora hoje, você tem que assistir, tem que ouvir o rádio pela televisão, né? Ou pelo computador, né? E você vê um cara olhando para cima porque ele está olhando um monitor, transmitindo um jogo onde ele não está. Então eu acho muito estranho isso aí. Mas para o pessoal mais jovem, essa é a realidade atual e a realidade que todo mundo está curtindo, né? Você citou a parte de narração, né, na rádio. Hoje em dia até é muito comum você ver, por exemplo, no Santa Cruz, você está na arquibancada ali e vê bastante gente de fone de ouvido ouvindo rádio e vendo o jogo, né? Que está ouvindo a narração e vendo o jogo ao vivo. Exatamente. Mas na realidade hoje, porque nós não temos mais a emissora AM, né? A AM cedeu espaço agora, foi para a FM, né? E por isso que eu falei para você que eu nem sei mais, porque eu tomei uma decisão na minha vida quando eu saí do rádio e fui para o futebol.
como eu fui pedra durante uns 10 anos mais ou menos, quando eu entrei para o futebol virei vidraça, né? E como eu conhecia todo o esquema da crítica que ela tem que existir para que haja a polêmica no programa, eu falei, eu não vou ouvir mais rádio porque eu vou acabar me indispondo com todos os meus amigos. Porque eu saí do rádio, fui pro futebol, e os amigos que eu sempre tive estavam no rádio. E eu sabia que eles iriam fazer as críticas dele da forma como nós aprendemos, né? Então eu fui me distanciando um pouquinho até de ouvir rádio, entendeu? Então, de vez em quando aí eu não tenho jogo na internet, não tenho jogo na televisão e eu quero saber o resultado, eu procuro ter uma emissora aí que ela transmite nas várias plataformas dela, né? Só que é meio estranho você ouvir o cara narrando o jogo e olhando na tela, ele olhando para cima porque tá olhando no monitor, então você sabe que o cara não tá lá no campo, então é meio estranho isso aí. Para mim tá? Como ouvinte, para mim é estranho, né? No meu tempo, quando a gente fazia isso, era chamado de off-tube. Era jogos que a gente não era autorizado pela federação, não era credenciado pela federação para fazer lá em São Paulo, então a gente fazia pela televisão. A gente chamava de off-tube. Hoje é normal, mas naquela época era muito criticado esse tipo de evento. Agora partindo um pouco sobre a transição, né, da rádio para o futebol, que você falou que você começou como assessor no Botafogo, né, eu queria saber como surgiu essa oportunidade, né, para você começar a trabalhar com o futebol. Bom, a oportunidade surgiu porque o Botafogo, ele teve eleição e o novo presidente chegou com ideias diferentes, ideias um pouco mais arrojadas em termos de administração. E uma coisa que os clubes de Ribeirão nunca tiveram, né, era uma assessoria de imprensa. O Botafogo teve um assessor de imprensa na época, em 77, quando ele foi o campeão do primeiro turno do Campeonato Paulista. Veio o Paulo de Sá, de São Paulo, fez assessoria em 77, 78. Depois o Paulo entrosou com o pessoal do jornalismo de Ribeirão, foi trabalhar para ser assessor da prefeitura e tal. E o Botafogo não teve mais assessor de imprensa, e na época o comercial também não tinha. Então ele chegou com essa inovação, entendendo que tinha que divulgar o clube nos veículos em São Paulo principalmente. Então ele me convidou para ser assessor de imprensa. Meu trabalho era fazer os releases, fotografar os jogadores, lances de jogo, lances de treino, e abastecer os veículos, principalmente de São Paulo, para que o clube fosse divulgado, aparecesse nos jornais no dia seguinte. Então o convite foi dessa forma que surgiu para mim entrar no futebol. E Galo, falando dessa parte dessa transição, eu queria saber como que o mundo do futebol foi diferente do seu olhar de comunicador. A partir do momento que você entrou, como que mudou esse olhar seu? Bom, como comunicador, você quer transmitir emoção. Você gera emoção, né? Você tenta gerar emoção para quem está te ouvindo. No caso, a comunicação do rádio, né? E no futebol, você é obrigado a trabalhar de uma forma que o torcedor na arquibancada sinta a emoção e que o narrador lá em cima da emissora de rádio consiga gerar para o ouvinte dele uma emoção verdadeira, né? Não mentirosa, não fantasiosa, que ele consiga ter uma plástica, né? Que o jogo em si aqui, que as coisas que cercam o jogo, que é entrada em campo, o atendimento ao torcedor, tudo que envolve ao produto final, que é a partida nos 90 minutos, seja perfeito para a sua agremiação, né? Seja perfeito para o seu torcedor, que você vai em busca da vitória. E se houver essa perfeição, bom para o narrador
que vai conseguir transmitir uma emoção com muito mais plástica para o seu ouvinte, né? E já nessa parte de assessor de imprensa, né? Qual foi os principais desafios que você tinha ao lidar com os clubes, tendo que associar essa parte da comunicação junto do esporte? Bom, o desafio sempre foi tecnológico na época, né? Então, na época, você tinha... Como é que é o... Rapaz do céu, eu esqueci, acho que era fax, né? Fax. Uhum. Né? O fax estava surgindo. Porque antes do fax era o... Rapaz, era um negócio cheio de teclado. Esse teclado grande, que você digitava ali. Telex? Telex. Você digitava ali, e eu não sabia mexer com aquilo lá, tinha uma moça só para isso. Então eu digitava na máquina, escrever, eu entregava para ela redigitava no Telex. Aí saía uma fitinha lá, cheia de furinho lá tal, ela botava essa fitinha lá e colocava nos endereços. Como a gente faz com e-mail hoje, né? Ou com WhatsApp hoje, naquela época era o Telex. Então, só que era um trabalho duplo, né? O redator entregava a redação para a operadora redigitava aquilo lá, aquilo era transformado num código, numa fitinha cheia de furinho e tracinho, ela colocava essa bobina lá, digitava o endereço que ela queria mandar, e isso ia sair no aparelho de telex, lá onde a gente queria enviar essa matéria. Então, não era nada instantâneo na época, nada instantâneo. Tudo fotografia. Você fazia foto de jogador, foto do jogo. Os grandes jornais de São Paulo tinham um sistema que chamava... que era através de rádio. Era tipo de uma linha telefônica, eles colocavam um aparelhinho lá e já transmitia a foto. Agora, para nós aqui do interior, eu tinha que ir no centro da cidade, no Photo Center, qualquer foto lá, deixar o filme para o cara revelar, e no outro dia buscar a foto, aí mandar a foto pelo Sedex lá pro jornal que você mandou a matéria, entendeu? Então era bem complicado, não tinha nada instantâneo, não. Acho que era rádio foto que chamava, que o pessoal dos grandes jornais utilizavam, rádio foto. Mas para nós aqui no interior, era revelar lá no Miaçaca, no outro dia buscar e mandar essa foto via Correios lá para chegar lá na redação lá da Gazeta Esportiva, por exemplo, para daí 3, 4 dias eles publicarem alguma coisa do clube. Galo, e como assessor, né, de clubes, eu queria saber como você lidava com algumas crises de imagens ou se teve algum desafio da comunicação durante alguns momentos turbulentos, né, como assessor. Como assessor, o trabalho nosso era tentar melhorar a imagem, né? Desculpa. Então, quando tinha alguma crise, né, a gente buscava minimizar essa crise aí, entendeu? Agora, o maior trabalho que eu tive como assessor de imprensa do Botafogo foi em 1995, finais do Campeonato Paulista, que os jogos foram realizados no estádio Santa Cruz, a final, inclusive, de Palmeiras e Corinthians, que eu sozinho com a minha secretária consegui colocar 132 emissoras de rádio para transmitir essa partida, além dos canais de TV e os jornais impressos. Foi um trabalho de fôlego de mais ou menos um mês, e assim, sem ter nada, nenhum equipamento tecnológico para organizar. Então, quem ajudou bastante a gente na época foi a Eva e o coreolano José Neves, que tinha um escritório de diagramação de jornais. Então, eles tinham já a impressora laser deles, que fez esse trabalho para a gente, né, a pedido meu, porque a gente tinha trabalhado junto justamente no Diário de Notícias, né? E então toda a identificação
dos camarotes, identificação das cabines de rádio, a distribuição das cabines de rádio. A gente fez um trabalho em conjunto com a CETERP na época, então a emissora pedia a linha telefônica, porque na época era por linha telefônica a transmissão, pedia a linha telefônica para a Telesp enviava a solicitação para a CETERP e a CETERP então instalava a linha no estádio. Então a gente fez um trabalho em conjunto com a CETERP, que à medida que chegavam as solicitações, a gente entrava em contato direto com a emissora do Brasil todo que esteve aí, né, que estiveram aí. Então a gente já combinava que, olha, eu só tenho espaço para 2 profissionais, eu não tenho espaço para você colocar repórter dentro de campo, ou eu tenho espaço para um repórter dentro de campo, um comentarista e o narrador somente na cabine específica. Solicitei para a Federação Paulista para que requisitasse os camarotes dos proprietários e transformasse esses camarotes em cabines de imprensa, né? Então a gente conseguiu colocar na final de Corinthians e Palmeiras 132 emissoras de rádio transmitir esse jogo no estádio Santa Cruz. Esse foi meu grande momento como assessor de imprensa, que rendeu elogios por parte da Rádio Globo do Rio, do Washington Rodrigues, rendeu elogios por parte do pessoal da Bandeirantes, que estava transmitindo ao vivo, do Garrafão, que era o responsável, Nelson Garrafão, responsável por toda a operação técnica da Rede Bandeirantes. Rendeu um bate-papo com o Luciano do Vale, tudo pela organização que a gente conseguiu ter nesse evento aí, e rendeu inclusive uma homenagem da Federação Paulista, numa publicação de uma página inteira na Gazeta Esportiva, cumprimentando o Botafogo pela organização do evento que transformou o jogo, a final do Campeonato Paulista, num grande espetáculo. Esse foi meu grande momento como assessor de imprensa. E, Galo, eu queria saber como que era o relacionamento entre os clubes e os jornalistas antigamente, em comparação com os dias de hoje. Bom, você já está praticamente aí sendo um jornalista, né? Está se formando em jornalismo, está gostando do microfone, porque está perguntando bastante, né? Então, o relacionamento sempre foi misto, né? Normalmente, o dirigente que está fora da diretoria, aquele que saiu, que foi substituído, ele busca estreitar uma amizade com aquele jornalista, aquele repórter que mais que está menos atualizado com as notícias do clube. O menos atualizado que eu quero dizer é o seguinte: existe o repórter que dá tudo que acontece no clube no dia, aconteceu, ele está informando, e existe aquele repórter que o pessoal não passa muita coisa para ele. Então, normalmente é assim que funciona, ou é assim que funcionava na época. O dirigente, a oposição, que deixou a diretoria, que foi substituída, estreitava relacionamento com o jornalista que tinha pouca informação concedida por quem estava no comando, né? Enquanto que quem estava no comando tratava com reservas os jornalistas que estavam ali na cobertura do dia a dia. Era uma situação assim como eu expliquei no começo da nossa participação aqui, no começo do programa, Ribeirão sempre teve uma programação polêmica na área esportiva. Era preciso criar um assunto polêmico. Então, por isso, os dirigentes que estavam no poder tratavam o jornalista com uma certa reserva, uma certa distância, preocupados em serem motivos de algum assunto polêmica, preocupados em ter a sua imagem criticada, né? Então, normalmente, quem estava fora é quem encostava mais, e aí tinha aqueles assuntos, aquelas informações
que hoje a gente vê muito, está muito em moda aí a questão do combate à desinformação, né? O combate à fake news. Muitas vezes alguns jornalistas menos experientes acabavam entrando numa fria aí com informações que não condiziam com a realidade, e isso acabava gerando problemas para o próprio jornalista em termos de relacionamento dentro do clube e relacionamento inclusive com o torcedor. Falando sobre o papel da mídia na gestão dos clubes, como você vê a evolução da comunicação nos clubes em relação ao papel da mídia digital e das redes sociais? Bom, eu vejo com bons olhos, eu vejo que hoje, às vezes eu até fico pensando, se eu tivesse na minha época toda a condição que os clubes têm hoje, em termos de departamento de marketing, em termos de comunicação, né? Talvez o meu trabalho teria sido infinitamente superior ao que eu consegui fazer, né? Eu realmente acho, o único senão, né, o único senão que eu coloco, porque eu sou da escola antiga, da escola que a gente tinha que entrevistar o jogador, que a gente tinha que entrevistar o treinador, o único senão que eu colocaria hoje em dia seria a questão das reuniões de final de jogo, né? Das coletivas, que o assessor escolhe quem vai falar e o entrevistador só tem uma pergunta para fazer. Isso aí eu acho que empobrece muito um trabalho de fôlego que é feito por uma emissora de rádio ou de televisão, numa cobertura de um grande evento, e chegar no final dessa cobertura, ele ter ali 30 segundos para fazer uma pergunta, obter uma resposta de 1 minuto, e ter que ficar satisfeito com isso aí, depois ter que pescar das perguntas feitas pelos outros profissionais concorrentes, né, para poder estabelecer o seu ponto de vista. Esse é o único senão. No mais, eu acho que a mídia hoje ela tem um trabalho maravilhoso, os clubes têm um trabalho super profissional, todos os clubes com equipes de reportagem própria, todos os clubes com equipe de TV própria, todos os clubes transmitindo os seus jogos quando autorizados, principalmente nas categorias de base. Eu acho isso super importante, é uma forma de valorização da marca do clube, né? E uma forma também de trazer o torcedor via streaming, de angariar mais torcedores, de fazer crescer a sua coletividade, fazer crescer a sua massa torcedora, né? Acho que realmente o trabalho é muito, muito, muito bonito mesmo. O único senão que eu coloco é a questão das coletivas aí, da forma como são feitas, da forma como são definidas. Você citou algumas ações, né, que jornalistas podem tomar para fazer um melhor trabalho, né? Até a parte do assessor de imprensa pode tomar para fazer um melhor trabalho. E seguindo assim nessa ideia, quais tendências você acredita que os clubes e jornalistas devem estar atentos no trabalho diário, assim? Não, eu acho que hoje em dia tá tudo perfeito, cara. Tá tudo... Claro que você tem que ficar atento à realidade da empresa que você trabalha, né? Então, se você faz parte de uma equipe de assessoria de um clube de futebol, é evidente que você tem que fazer o seu trabalho de acordo com o que foi elaborado, de acordo com o brainstorm que vocês fazem para fazer a pauta daquele dia ou daquela semana, né? E os que estão atuando em emissoras, né, que precisam fazer a cobertura do clube, né, é sempre buscar a melhor notícia, buscar a notícia mais importante, ter o discernimento de saber qual é a notícia que vai despertar mais atenção para o seu ouvinte ou para o seu leitor, né, ou para o seu telespectador, e fazer esse trabalho da melhor forma possível para justamente prender a atenção daquele que está te acompanhando. Galo, caminhando para a parte final agora, eu queria perguntar como você avalia a sua trajetória profissional até aqui, né? Se tem um momento mais importante que você queria deixar aqui, algum momento importante da sua carreira que você queria deixar aqui pra gente. Não, eu acho que eu tive uma carreira de trabalho, né?
eu fui um profissional que fiz o melhor que eu pude fazer, que entreguei para a empresa que eu trabalhava o melhor de mim, sem me preocupar com horários. Passei noites e noites, sim, claro, trabalhando, entendeu? Por quê? Porque eu tinha a responsabilidade de entregar o meu melhor. Então, por exemplo, na área da supervisão de futebol, eu tenho prazos a cumprir, jogadores a inscrever, o treinador, ele conta com aquele jogador, e para o jogador jogar, ele tem que estar inscrito. Então, eu fiz o melhor que eu pude dentro dessa área aí. Não tive, assim, oportunidade de ir para clubes maiores, porque o futebol, da época que eu comecei, até pelo menos, ainda tem alguns clubes assim, mas você virava um cigano, mudando de clube a cada temporada, deixando de receber pelo seu trabalho na temporada que você viveu e se arriscando para ir para uma outra equipe que você não teria certeza se também seria igual à última. Então eu preferi não ser esse cigano. Eu preferi me dedicar a trabalhar e fiquei muitos anos em poucas equipes. Então eu fiquei 10 anos no Botafogo, fiquei 4 anos no Comercial, fiquei agora 14 anos no Monte Azul e fui levando minha vida dessa forma aí, longe dos holofotes, e até que eu aposentei. Quando eu comecei a me preparar para aposentar, eu comecei a me preparar para não ficar um velho gaga. Então comecei a fazer cursos, né? Que eu não queria aposentar e sentar na Praça 15, entendeu? Eu comecei a fazer alguns cursos aí e acabei montando uma oficininha para mim aqui de afiação de tesoura, de faca, de recuperação, essas coisas assim de cutelaria e tal, para eu distrair minha mente, para passar meu tempo aqui, né? E curtir a minha aposentadoria, porque eu trabalhei bastante. Eu trabalho desde os 16 anos de idade, desde os 14. 14 eu era entregador de jornal. Então eu acho que eu trabalhei bastante na minha vida, trabalhei quase 50 anos e hoje estou aqui curtindo minha aposentadoria, curtindo meus netos, minhas netas, minhas filhas, cujas filhas eu não tive tempo de curtir, de acompanhar muito o crescimento delas, justamente por causa do trabalho. O trabalho em clube de futebol te absorve muito e você sai de casa de madrugada e chega de volta de madrugada, entendeu? Então eu queria definir minha vida assim, parar bem, mas não ficar obsoleto, né? Então eu tenho minha oficininha aqui e estou curtindo minha aposentadoria, minha oficina e está tudo bem, graças a Deus. E, Galo, partindo para a última pergunta, eu queria saber, se você pudesse voltar no tempo, você teria feito algo diferente? Sim. Se eu pudesse voltar no tempo, em 1980, eu não iria para a Rádio Clube de Curitiba. Eu teria aceitado, teria enfrentado o Rio de Janeiro e teria entrado no curso que eu ganhei a bolsa de estudo do Jaime Barcelos para fazer o curso de teatro da Globo, na época, né? Então, 1980 foi a virada, não posso dizer que foi errada, porque eu segui minha vida e segui até aqui. Mas se eu tivesse não me empolgado com a oferta de trabalho da Rádio Clube Paranaense, que na época me ofereceu, na época acho que era Cruzeiro na época, mudou para Cruzado, depois voltou para Cruzeiro, depois foi para Real. Então na época é o seguinte, eu ganhava o equivalente, o dinheiro de hoje, eu ganhava o equivalente a R$500 na Rádio Cultura, e recebi uma proposta de R$6.000 na Rádio Clube Paranaense. E fui para lá. E fiquei lá 40 dias, não aguentei o inverno de Curitiba e voltei para Ribeirão para começar tudo de novo na Renascença e assim por diante. Se eu não tivesse me empolgado com a possibilidade
de trabalhar numa rádio que é ouvida no Brasil todo, que é a Rádio Clube Paranaense, a B2, se eu não tivesse me empolgado com isso e tivesse arriscado ir para o Rio de Janeiro, com a mão na frente e outra atrás, mas para fazer o curso de teatro, quem sabe eu teria seguido para o teatro, para o cinema, como acabou acontecendo com um amigo meu da mesma época, da mesma situação, que fez a opção de ir para o teatro, que é o Tadeu Aguiar, que é de Ribeirão Preto, e que hoje é um grande diretor de teatro. Bom, com isso, o episódio de hoje do projeto Memórias da Comunicação fica por aqui. O projeto coordenado pelo professor e coordenador Geraldo José Santiago, tendo na parte técnica Andrei Violante. Agradecemos muito a presença de Rodrigues Galo, que contribuiu ativamente para esse projeto, que tem como objetivo de registrar as histórias e os marcos da rádio em Ribeirão Preto. Muito obrigado por vir, Rodrigues Galo. Obrigado a você que nos acompanhou nessa entrevista. O projeto Memórias da Comunicação está disponível no canal do YouTube da Rádio Naerp e conta com outras entrevistas marcantes. Todo o conteúdo aqui abordado foi obtido por meio de pesquisas e produção dos alunos do curso de jornalismo. Eu sou Gabriel Soares Santana e ao lado de Eduardo Vergani e Leonardo Oliveira, nos despedimos de você ouvindo nesse momento. Obrigado e continue com a programação da Rádio Naerp. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio Unaerp. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Gustavo Arsêncio e Diego Rueda. Coordenação, Gil Santiago.